Olá, sejam todos muito bem-vindos ao MBA Talks. Eu me chamo Hugo, sou sócio do escritório Marins Bertoldi e hoje eu estou aqui com o Gabriel Romanzini, da BHG Life. BHG Legacy Office. Legacy Office. Exatamente. Gabriel, obrigado por estar aqui comigo, ter aceitado o convite. Né? E a ideia aqui é justamente que você fale um pouquinho da BHG, parceiro do escritório, né? A gente tem feito alguns trabalhos em conjunto. E justamente porque ela tem uma atuação um pouco diferente daquilo que a gente está acostumado, né? Quando a gente está falando de estrutura e patrimônio no exterior, de legado, enfim, gestão patrimonial de famílias empresárias. E até a ideia, né, de trazer essa conversa aqui para que a gente tem muita coisa acontecendo, né? Os assuntos estão bombando, que a gente está falando com o exterior, principalmente com os Estados Unidos. A gente vai entrar um pouquinho, não tem como não falar, né, dessa micro confusão aqui, micro que passa a ser macro, né, do Trump com Lula, enfim, e no que isso traz de efeito não só para os investidores estrangeiros no Brasil, mas nas famílias que possuem investimentos fora. Então, eu abro aqui para você contar um pouquinho da BHG, né, explicar um pouquinho o que é, para a gente iniciar aqui o nosso bate-papo. Legal. Poxa vida. Obrigado, Hugo, aí pelo convite. Obrigado todo o time aí da Marins Bertoldi. É uma satisfação poder estar aqui, né? Eu acompanho vocês ali nas redes sociais, acompanho alguns podcasts que vocês fazem e eu acho esse um trabalho muito interessante, muito bacana que vocês estão fazendo, justamente porque sai um pouco, disrupta um pouco esse mercado de advocacia, que às vezes é mais sério, mas vocês conseguem trazer temas bem interessantes, né? Então, obrigado pelo convite. Né? E a BHG Legacy Office, a gente deu um nome diferente mesmo, né? Se você for olhar, pouquíssimas empresas se denominam dessa forma, e a gente quis fazer isso porque a gente quer fugir um pouco do modelo tradicional, dos multifamily offices que hoje estão abrindo aí, muitos no Brasil, né, num modelo de atendimento de famílias com patrimônio mais alto, para cuidar principalmente da parte do patrimônio financeiro. Né? Então, hoje, na BHG, né, o nosso principal objetivo é cuidar da parte de crescimento, proteção e perpetuação do patrimônio da família. Então, o nosso foco é muito mais na família do que nas empresas, e a gente vai nesses 3 pilares. Né? No pilar de crescimento, a gente atua com consultoria de investimentos Brasil, para ajudar essas famílias a estruturar uma carteira de investimentos numa instituição financeira e fazer essa carteira ser eficiente e adequada à família. A gente também trabalha com oportunidades imobiliárias, né? Então, no Brasil é muito comum, né? Sim. As famílias gostam muito desse investimento em mercado imobiliário. Então, a gente trabalha com oportunidades que a gente traz direto de incorporadoras e construtoras e leva para esses clientes, né, que são oportunidades bem interessantes para aumento do patrimônio, né, valorização, estratégias com aluguel e assim por diante. E a parte de crédito, né, mais recente, a gente incorporou no nosso escopo, porque a gente conversava com muitas famílias, empresários, eles diziam para a gente o seguinte: Gabriel, não invisto em nada, só no meu negócio. Eu falo, como que eu vou ajudar esse cara a investir no negócio dele? Então, eventualmente, eles precisam de crédito, para aumentar a operação, para crescer, e aí a gente pode ajudar um pouco nisso. E aí tem o outro lado da BHG, que é um lado mais preocupado com proteger esse patrimônio, que é muito importante, e pensar na perpetuação, ou seja, em como esse patrimônio vai ficar para as próximas gerações, como que ele vai ficar organizado para as próximas gerações. E aí a gente trabalha muito com estruturas internacionais, principalmente Estados Unidos, né, pensando em como evitar ou como diminuir os impactos, principalmente dos custos sucessórios, como fazer uma diversificação em moeda forte, como investir esse dinheiro em uma outra jurisdição que não esteja sobre aqui o guarda-chuva de Brasil. Né? Então, assim, de maneira resumida, depois a gente pode explorar um pouco mais. Não, vamos explorar. E eu acho interessante, assim, né? Quando a gente está falando de investimento, mesmo para famílias com poder alto, né, de acúmulo de patrimônio, enfim, eu vejo que comparado a Estados Unidos, Europa, enfim, o Brasil ainda tem uma cultura
muito restrita de investimento, né? A gente ainda fica muito preso a produtos pré-moldados por banco, né? Ou por grandes gestoras, enfim, a gente não tem aqui, veja, acho que o próprio mercado, a operação com ações em bolsa, enfim, também é né, uma coisa mais recente. Se a gente for pegar, acho que esse movimento acontece na pessoa física normal aí há uns 15, 20 anos. E essa cultura nos Estados Unidos, por exemplo, é muito mais antiga. Então tem aqui, talvez, eu vejo assim, um campo, né, para quem atua na área como vocês, enfim, muito vasto para trabalhar, porque ainda é muito restrito a forma como as famílias brasileiras, né, ainda alocam o seu capital. Você deu o exemplo, eu não invisto em nada, invisto sempre no meu próprio negócio, né? Que é é uma forma, ou imobiliza demais o patrimônio. Muito, né? Comum. Esse é o comum. Esse ponto que você tocou é muito interessante, tem muitos dados até sobre isso, né? Se a gente for olhar para o Brasil hoje, 96% mais ou menos, segundo o INSPER, né? Estava até vendo essa estatística. Segundo o INSPER, cerca de 96% dos investidores brasileiros têm o patrimônio concentrado só em Brasil. Né? E eu sempre brinco e comento que o único almoço grátis que tem no mercado financeiro, de investimento, na parte de investimentos principalmente, é a diversificação. Né? Porque é a única coisa que você faz ali basicamente sem custo, né? E você consegue criar várias proteções para o teu patrimônio. Né? Então, você está 100% concentrado num país, num país e numa moeda, né? Vamos colocar assim, não necessariamente a estratégia mais interessante para você fazer a construção do teu patrimônio, né? De uma maneira a pensar no médio e longo prazo. Né? E realmente, né, nas conversas que a gente tem no dia a dia com os empresários, principalmente, é isso que você falou. O Brasil é um país onde as pessoas gostam muito de acumular o patrimônio no próprio negócio em imóveis, que são ativos, né, imobilizados, e isso por si só, às vezes, restringe um pouco as opções dessa família, né? Porque você acaba tendo menos liquidez, principalmente para momentos inesperados. Né? Então, isso, do ponto de vista de proteção patrimonial, pode ser um pouco perigoso. E até, Hugo, se você me permite, isso que você comentou em relação ao Brasil ainda está, vamos dizer, alguns passos atrás de outras economias e outros mercados nesse sentido, me fez lembrar de algo que até a gente publicou no nosso Instagram recentemente, que é uma questão sobre diversificação. Não sei se você já ouviu falar no Fundo Soberano da Noruega. Não. Assim, pouca gente conhece aqui, né? Porque assim, não é algo amplamente divulgado, mas esse é o maior fundo que hoje a gente tem no mundo, basicamente. É um fundo que a Noruega, como país, o governo norueguês criou. Começou isso a partir da década de 70, quando eles descobriram uma grande reserva de petróleo no território deles. E ao invés de eles pegarem esse dinheiro e diretamente começarem a investir dentro da economia deles, dentro do país deles, todo esse capital, que era bastante dinheiro, eles decidiram criar um fundo, que é o Fundo Soberano hoje, e começaram a colocar todo o lucro da exploração dentro desse fundo. E esse fundo investe em tudo, em vários países, menos na Noruega. Então, eles começaram a pensar o seguinte: bom, vamos criar aqui uma reserva de capital investida em ações de vários países do mundo, para que, caso a gente venha a ter um problema financeiro ou algo ruim que aconteça na nossa economia, uma guerra, um evento mais drástico, a gente tenha um capital para a nossa população que está alheio a isso e que pode ser utilizado para proteger, portanto, toda a nossa população. E hoje, para você ter ideia, esse fundo tem 1,7 trilhão de dólares investido. E a população da Noruega é de 5,5 milhões de pessoas, tá? Se você fizer a conta aí, só em 2024 eles tiveram aí um rendimento, só de rendimento, algo como 200 bilhões de dólares. Isso é suficiente para dar 40 mil dólares, mais ou menos, para cada cidadão norueguês. Mas eles não distribuem isso, por óbvio. Sim. Então, esse é um exemplo que eu falo que a gente tem que se inspirar
quando a gente pensa na nossa família. Será que eu deveria ter todo o meu dinheiro concentrado só na minha empresa? Né? O empresário, claro, ele fez muito bem investindo de forma correta e concentrada para conseguir chegar onde ele chegou, para ser bem sucedido. Mas vai chegando um momento que essa diversificação e essa diluição de risco começa a ser cada vez mais importante. Mas definitivamente ainda não é a cultura que a gente tem no Brasil, né? Essa cultura de diversificar. O Brasil a gente fala que tem o viés doméstico. Sim. Né? Gosta de investir naquilo que conhece, naquilo que está ali sob o seu controle. Né? A gente já não tem, de fato, assim, a gente percebe nas conversas, né? E acho que aqui é importante a gente pontuar porque a gente vai falar de duas coisas diferentes aqui, né? E diversificação de investimento e a utilização de estrutura internacional, ela acaba tendo uma utilidade para duas coisas. Primeiro, para isso que você comentou até agora, ou seja, aquela máxima de não concentrar todos os ovos numa cesta só, né? Ou seja, diversificar, alocar recurso em economias que são mais sólidas, que têm uma segurança melhor. Tudo bem que o Brasil evoluiu muito, né? Eu lembro que quando a gente fez alguns trabalhos na época da repatriação de ativos, né, que você pegava histórias de remessa de recursos para o exterior lá na década de 80, e eu escutei isso muito de cliente, falou assim, olha, a gente acabava fazendo isso porque o mercado financeiro brasileiro era muito frágil, né? A gente tinha uma estabilidade muito forte não só na economia, mas no próprio sistema financeiro. E não a gente não pode negar aqui que o sistema financeiro brasileiro evoluiu muito nos últimos anos. Então, o sistema financeiro sim é sólido, a gente ainda tem os nossos solavancos internos aqui. Né? E hoje, então, assim, a característica do investimento fora, ele tem uma outra razão de ser, né? Então ele passa a ser assim, vamos alocar de fato, o exemplo que você deu do Fundo Soberano da Noruega, isso resume muito bem, né? Trazer esse cenário para uma família que tem um acúmulo de capital, reflete muito bem isso, ou seja, eu vou alocar o meu recurso em várias coisas diferentes para que eu sempre esteja protegido se caso algum mercado aqui der algum... E a gente sabe que isso é cíclico, né? Eu não sou da área financeira, mas quem vem dessa área, a gente tem sempre análise histórica, enfim, sabe que historicamente tem ciclos, né? Enfim, econômicos. Então a gente tem um viés de... Eu dividiria em três até. A gente tem o viés do investimento em si, né? Ou seja, buscar mercados que tragam uma rentabilidade em moeda forte, né? Eu tenho o viés da proteção do patrimônio, né? Ou seja, proteger de economias ou de países que tenham uma fragilidade não só financeira, mas política também, né? Que possa gerar tributário, enfim, tem uma série de variáveis aqui. E a outra parte que a gente vai explorar um pouquinho mais para frente, que é a questão sucessória, né? Que eu quero entrar nesse ponto com você, porque a gente vem conversando muito sobre produtos e estruturas que tem no mercado que podem ser muito interessantes do ponto de vista sucessório, não só pela agilidade na transmissão do patrimônio, mas também envolvendo o custo e até, obviamente, o custo tributário. Mas quando a gente olha para fora, né, então pensando no empresário que tem uma cultura de alocação interna de patrimônio, né, de imobilizar, ou seja, do objetivo, daquilo que meu dinheiro está ali, eu estou com o extrato, eu estou vendo, tá, aquele apartamento é meu, aquela fazenda é minha, né, aquela sensação. Pensar em ter algum tipo de investimento fora, e a gente nunca, e assim, sempre se trabalha, não é você mudar o seu patrimônio, né, é você ter parcela do seu patrimônio alocada em mercados fortes. Essa questão atual, né, da taxação e o que ambos os governos, aí, tanto o brasileiro como o americano, tem as declarações que têm sido feitas e tal, o quanto isso atrapalha esse processo? Seja do investidor brasileiro que está buscando alocar recursos num país com uma moeda mais forte, seja o investidor estrangeiro que está com recurso alocado no Brasil e que está vendo aqui, quanto isso mexe com os ânimos, né, do mercado. Não, perfeito. Essa questão que está acontecendo agora
né, especificamente vamos dizer, ainda a promessa de taxação dos Estados Unidos sobre as exportações brasileiras em 50%, é algo que realmente tem um impacto, em primeiro lugar, na economia. Vamos fazer esse caminho, né? Então, como que isso impacta a nossa economia aqui, né? E, portanto, a nossa vida aqui no Brasil. E depois, como que isso chega no mercado de investimentos, né? Então, se realmente isso for entrar em vigor, que está previsto para 1º de agosto, né? O que a gente vai ter? Tem setores da economia brasileira, principalmente o agro, que vão sofrer impacto significativo. Então, o que vai acontecer? Né? Principalmente ali, ó, você tem suco de laranja, que é um setor que vai sofrer muito, café, né? Até as próprias aeronaves da Embraer vão sofrer muito impacto, porque a maior parte dos pedidos, cerca de 75% dos pedidos, vem dos Estados Unidos. Então, assim, você tem impacto severo em vários setores específicos, né? Mas, para além desses impactos, que são mais específicos, setoriais, você tem um impacto que é o seguinte: se a gente tiver, por acaso, menos exportações, né, no Brasil, a gente vai ter um impacto de ter menos dólares entrando no Brasil. Né? Menos dólares no Brasil significa um dólar mais alto, mais forte em relação à nossa moeda. Então, esse aumento de dólar, ele impacta diretamente em algumas outras variáveis econômicas, porque na economia não adianta, é tudo ligado, né? Uma coisa ligada na outra. Então, você tem um dólar mais forte, isso tem para o brasileiro um impacto inflacionário. Então, saiu até um estudo da FGV recente que fala que a família, o indivíduo deveria ter algo entre 16% a 18% do patrimônio dolarizado. Porque o nosso consumo tem mais ou menos esse mesmo impacto quando a gente olha, né, tudo que a gente consome. Até alimento, se for ver o preço do café, commodity, dolarizado, petróleo, e assim, uma série de questões. Então, tem um impacto na inflação, esse aumento de dólar, que faz com que o governo tenha que manter a taxa de juros, que hoje já está em 15%, alta por mais tempo. Uhum. E isso reflete na capacidade que o Brasil tem de crescer economicamente. Porque quando você coloca uma Selic, uma taxa de juros muito alta, você desestimula a produção e o consumo. Né? As pessoas, os empresários começam a pensar o seguinte: será que eu deveria pegar o meu capital excedente e investir numa nova planta? Ou eu deveria investir a Selic, que em tese eu não corro risco nenhum, não me incomodo, não preciso trabalhar 20 horas por dia, não tenho riscos jurídicos, etc. Então, tem toda essa cadeia de impactos que uma decisão como essa pode causar. Né? Então, e aí quando você leva isso para o mundo dos investimentos, você vê hoje uma demanda muito grande de famílias pensando realmente agora, de maneira mais séria, em como mandar o dinheiro para fora. Por quê? Isso que você falou é perfeito na tua pergunta. Nunca é sobre, no final do dia, nunca é sobre ou eu invisto em dólar nos Estados Unidos ou eu invisto em reais no Brasil. Nunca é ou. Tem que ser e. Né? Então, essa é a condição básica da diversificação. Então, tem muitas famílias pensando em, de fato, como que eu vou agora dolarizar um pouco do meu patrimônio, como que eu vou me proteger um pouco, né, do que está acontecendo, né, nesse sentido de poder ter tarifa no Brasil, inflação mais alta, juros mais altos, crescimento menor. Uhum. Crescimento menor implica em talvez mais desemprego. Então, são uma série de implicações. E aí, a gente tem trabalhado muito em que estrutura e de que forma você pode fazer essa internacionalização de modo a diminuir os impactos dessa internacionalização no sentido de quando eu tiro meu dinheiro do Brasil, que está sobre um conjunto de leis, uhum, e coloco meu dinheiro, por exemplo, nos Estados Unidos, eu tenho que entender qual que é o conjunto de normas e regras e leis que vão compor essa minha nova alocação. uhum. Né? E aí entra muito o trabalho de vocês, com certeza, né? De olhar para esse conjunto de normas. E aí, isso principalmente impacta na questão tributária e sucessória, porque a partir do momento que o meu dinheiro está nos Estados Unidos, por exemplo, Uhum. qual que é a regra que
que existe lá para tributação do meu patrimônio e qual que é a regra que existe lá para sucessão do meu patrimônio, por exemplo. Coisa que, geralmente, as pessoas não pensam. O que as pessoas pensam é mais comum? Qual ativo eu vou investir? Eu vou para os Estados Unidos e vou investir em Apple, vou investir em Nvidia, vou investir em Microsoft. Tá, mas espera aí. Antes de pensar no ativo, será que não vale a pena pensar na estrutura? É um pouco essa ideia. É um pouco essa ideia, né? E assim, quando a gente está falando de estruturas internacionais, sim, obviamente o mercado americano é, né, um mercado fortíssimo, mas não é só ele nessa análise global, digamos assim. Existem outros mercados, né, acho, enfim, que são... que surgem talvez agora como alternativa. Eu tô com receio de alocar o meu patrimônio nos Estados Unidos, né? Ou por conta da sucessão, porque a gente sabe que o imposto de sucessão nos Estados Unidos é altíssimo, enfim, né? As regras tributárias lá também não são tão leves, né? E aí, sim, a gente tem uma infinidade de alternativas. Mas quando a gente está falando... Ó, a Siri vai se manifestar aqui. Quando a gente está falando de mercados fortes, né, para proteção, né, e me veio agora na cabeça aqui também, a gente está acostumado aqui no Brasil também com altos rendimentos, né? Então você aloca teu patrimônio no mercado e como a taxa de juros brasileira é uma taxa alta, então assim, um investimento que te dá hoje ali na faixa de 1,5%, 2% ao mês, né? Teoricamente é um investimento em renda fixa, ou seja, o risco muito baixo que te paga aí 1,5% ao mês, né? Poxa, aí quando você vai para o mercado americano ou mercado estrangeiro, eles não pagam uma taxa de juros tão elevada, isso talvez seja a taxa ao ano, né? E aí, quem não conhece, começa a olhar, né, para esse tipo. Eu lembro que isso aconteceu, acompanhei alguns casos, né, poxa, mas eu vou alocar aqui, tá pagando 2% ao ano, poxa, eu deixo aqui no Brasil então pagando 15% ao ano, né? Mas não é essa a lógica. Eu queria que você explicasse um pouquinho esse detalhe aqui. Esse assunto é muito interessante e é assim, objeto de muito estudo da minha parte, porque é um assunto que eu gosto muito de fazer essas comparações entre os mercados, né? Acho que vale a pena falar algumas coisas sobre os Estados Unidos para a gente situar onde que está o Brasil e onde que está os Estados Unidos, primeiro, né, no tamanho de mercado e relevância global para a economia, principalmente, né? Então, assim, quando a gente olha para os Estados Unidos, tá, a gente tem um PIB na casa de 30 trilhões de dólares. Então, é a produção, vamos dizer, deles anual. E no Brasil, o nosso PIB em dólar é 2,3. Então, assim, se a gente for olhar o tamanho da economia, os Estados Unidos é 15 vezes mais ou menos maior do que a economia brasileira. Quando a gente vai para o PIB per capita, que é pegar esse PIB e dividir pela população, o Brasil tem 10 mil dólares de PIB per capita, né? O estado mais rico dos Estados Unidos, que é a Califórnia, tem 104 mil dólares de PIB per capita. E o estado mais pobre, que é o Mississippi, agora não vou lembrar se é 30, mas eu acho que é 50 mil dólares de PIB per capita. Ou seja, você vê a relevância da economia e como isso reflete, vamos dizer, na riqueza da população, né? Esse é um primeiro ponto. Aí, quando a gente vai para mercado de investimento, para a gente fazer também, colocar alguns pontos, a gente tem no mundo 110 trilhões de dólares em valor de mercado das bolsas, total, todas as bolsas do mundo, todas as empresas listadas do mundo. Quando você olha Estados Unidos, isso é 55 trilhões. Então, quando a gente fala de diversificação internacional, é muito difícil de deixar de fora uma economia desse porte, porque eles são muito relevantes. E quando você olha para o Brasil, você tem ideia, Hugo, quanto que vale a Bolsa Brasileira? Soma todas as empresas dos estados do Brasil. Petrobras, Vale, todos os bancos, VEG, tudo. Aproximadamente 700 bi de dólar. A gente está falando de uma economia com 55 tri contra 700 bi.
E aí a gente está falando o seguinte, NVIDIA, que é a empresa que tem maior valor de mercado hoje nos Estados Unidos, esses dias saiu uma notícia que bateu 4 trilhões de dólares o valor da empresa. O PIB do Brasil, que eu falei antes, é 2 tri. Você vê, tem discrepância. Uma discrepância muito grande. Muito grande. E aí, chegando na tua pergunta, eu quis fazer esse contexto que é importante para situar o tamanho das economias. Chegando na tua pergunta, isso que você falou é muito verdade. Uma das principais objeções quando a gente leva o assunto internacionalização para as famílias é: pô, Gabriel, mas por que eu vou tirar meu dinheiro da renda fixa no Brasil, pagando 15%, com liquidez, porque se eu quiser eu resgato e invisto no meu negócio, compro um imóvel, faço o que eu quiser, para mandar meu dinheiro para os Estados Unidos, né, internacionalizar, transformar em dólar, para ganhar 4% ao ano na renda fixa? Faz sentido? E aí, a gente entra em várias questões, mas uma delas, de novo, você não precisa pegar todo o teu dinheiro e mandar todo o teu dinheiro para renda fixa nos Estados Unidos. Não é disso que a gente está falando. É de pegar um percentual e fazer essa internacionalização para mudar a jurisdição, se proteger, né, blindar um pouco o teu patrimônio no sentido de, caso você tenha algum problema no Brasil, você ter ainda uma reserva fora que está protegida por outras regras e leis, né? Você ter uma moeda forte, porque se a gente falar um pouco de moeda aqui, brevemente, desde a criação do Plano Real em 1994 até hoje, o real perdeu basicamente 80% do poder de compra. Isso significa, na prática, o seguinte: o que você comprava com 10 mil reais em 1994, você precisa de 80 mil. Então a nossa moeda se desvalorizou muito e no mesmo período, o que você precisava de 10 mil dólares, hoje você precisa de 20. Então quando você fala em preservação de capital, perpetuação do patrimônio, transmissão para as próximas gerações, é muito difícil pensar que você vai deixar teu patrimônio alocado em maior parte numa moeda que tem uma desvalorização bem menor, né? Entende? Então é uma diferença significativa. E eu até fiz um estudo esses dias para comparar exatamente esses mercados na mesma base para enfrentar justamente essas objeções, né? Poxa, faz sentido? E o que foi a conclusão desse estudo foi o seguinte: nos últimos 20 anos, eu peguei os últimos 20 anos, nos últimos 20 anos, se você pegar o rendimento da renda fixa no Brasil acima da inflação, que a gente chama de ganho real, juro real, ou seja, se a inflação deu 5 e você ganhou 10 no teu investimento, o ganho real foi 5, porque o resto foi só a correção de preço. Né? Então, se eu pegar esse conceito e olhar a renda fixa nos últimos 20 anos, deu, em média, 5% ao ano, acima da inflação, no Brasil. Aí você fala, não, mas é 15%. Então, você já muda um pouco essa figura. Se eu trouxer isso para Bolsa Brasileira, então eu falo assim, então não vou investir na renda fixa, vou investir nas empresas brasileiras, vou investir no Ibovespa, que é o principal índice de empresas do Brasil. Quanto que deu? 6%, acima da inflação. Nos últimos 20 anos. 6% ao ano, média anualizada. Ok. Então tá, Gabriel, então esquece isso. Vamos fazer o que sempre no Brasil a gente fez. Vamos investir em imóveis. Tá. Quanto que deu valorização do imóvel mais aluguel? Deu em média 7% ao ano, acima da inflação. Ou seja, está muito parecido, né? Parecido, e assim, você vê que aí eu falei, vou pegar um índice agora dos Estados Unidos, vamos pegar Bolsa Americana, S&P 500. São as 500 maiores empresas do Brasil. Se eu tivesse investido nas 500 maiores empresas dos Estados Unidos, durante esses últimos 20 anos, eu teria 11% acima da inflação. Ou seja, quando a gente pensa que a curto prazo, quanto que está a Selic hoje, quanto que está a renda fixa hoje, como que está o Brasil hoje, às vezes a gente entende que faz sentido, e eu acho que faz sentido porque a nossa vida é no Brasil. Nossas despesas são no Brasil, né? Tudo que a gente consome está aqui. Agora, pensando, de novo, em crescimento de patrimônio a médio e longo prazo, não ter uma exposição a essas empresas
parece até matematicamente não ser a melhor opção. Né? Então, você vê que daí a discrepância é grande. É 5 para 6, que você falou, é pequeno, para 7, para 11. Então, isso é bastante significativo. Eu acho que não colocar esse aspecto inflacionário na conta, ele faz toda a diferença, né? Você está olhando uma Selic a 15%, mas aí você quer entender qual é o ganho real, você vai chegar que 10% desses 15% foi para corrigir o valor. Para corrigir o preço, para manter o poder de compra. O poder de compra. Vamos dizer, o equívoco mais comum que a gente vê conversando com as famílias no dia a dia é o velho 1% ao mês, né? Assim, quanto que o meu capital remunera na renda fixa no Brasil? 1% ao mês. As pessoas têm um viés muito grande, uma ancoragem muito grande nesse número no Brasil, porque a nossa taxa de juros é historicamente alta. Então ela forneceu, ainda fornece hoje, né? Realmente essa remuneração. Só que a conta certa a se fazer bom, desse 1%, quanto que foi o aumento de preço? Porque se a inflação tiver dado naquele mês meio ou 0,6 a inflação naquele mês, na realidade o teu ganho real foi 0,4. Então essa ideia de, eu tenho 1 milhão, rende 10 mil por mês, é verdade, só que é verdade pro teu ganho no extrato do banco. Sim. Mas não pro teu ganho real em relação ao poder de compra que você tem. Quando a gente está falando de, ainda dentro do tema do investimento propriamente dito, numa moeda forte, eu acho que assim, tá muito claro a questão da proteção, né? Quando você comenta assim, olha, a gente está numa outra jurisdição, né? O teu recurso, em tese, ele está lá protegido porque ele está sujeito a uma legislação diferente, né? Eu acho que uma o que atrapalha um pouco também esse conceito nessa cultura aqui no Brasil é porque em algum momento se carimbou aqui que remessa para o exterior está atrelada a algum ato ilícito, né? Então isso ficou muito claro durante o período de repatriação, né? Ou seja, famílias que mandavam dinheiro e a origem, eu lembro que na época a gente precisou trabalhar muito com a questão da origem, né? Porque uma das premissas do programa de regularização desses ativos era que a origem não fosse ilícita, né? Tanto que a legislação elencava lá vários casos excludentes do aproveitamento do benefício, né? E a gente tinha que contar uma história. E nas conversas com os clientes, a gente acabou percebendo que a origem, de fato, não era ilícita, né? A origem era lícita. O sujeito trabalhava aqui, juntava um capital, o envio era muito informal, né? Eu lembro, eu nunca vou esquecer dessa história. Eu atendi um cliente que ele falou assim, Hugo, eu pegava, enfim, juntava um dinheiro ali, se transacionava muito no mercado paralelo em dólar, então assim, eu comprava um imóvel, tinha um preço na moeda local aqui na época e como a moeda oscilava muito, né, fixava-se às vezes o preço em dólar e às vezes pagava em dólar mesmo, né, enfim, aluguel para ficar fora da flutuação da inflação diária que existia, se fixava o preço em dólar, então pagava em dólar, tudo isso correndo no mercado paralelo, né, nada oficial. E eu lembro que ele falou assim, olha, eu ia na Rua 15, ali no Bamerindos, na frente do Palácio Avenida, em cima assim, tinha um escritório, eu chegava lá, falava assim, olha, tá aqui, $10 mil, quero depositar na minha conta do Bamerindos de Nova York. Entregava um envelope, ela preenchia um papelzinho, te entregava e o dinheiro surgia lá, né? Tinha muito essa questão de doleiro, enfim. Hoje, obviamente, o mercado é muito mais regulado, né? Tem umas regras muito mais... Então, mas ficou esse ranço, digamos assim, dessa cultura de que se eu estou mandando dinheiro para fora, se eu tenho uma estrutura de offshore... Offshore ficou muito marcado, Ficou muito marcado como uma coisa ilícita. E, na verdade, a gente trabalha muito com isso, junto com vocês e tal, e vê que não é bem assim. Mas para você construir, muitas vezes, na cabeça do cliente, que isso é legal, que isso tem... Demora, né? Você precisa ali fazer contar com
com algumas reuniões para convencer de tudo isso que você está falando, questão de patrimônio, de proteção, de diversificação, de crescimento do patrimônio num local de moeda forte, tal. E aí para falar, assim, por outro lado, a legislação brasileira, ela também se criou aqui, né, do ponto de vista da cultura com o fisco, de que a alta renda é pouco taxada, tem que olhar para isso, e meio que uma perseguição em relação a isso. E algumas brechas foram se fechando, né? Falando em termos de estrutura, como é que funciona isso, Gabriel? É muito diversificado, é muito tailor-made, ou seja, depende muito do caso do cliente, de como ele quer fazer esse investimento, de como ele quer alocar esse recurso, ou mais ou menos tem um padrão, né, de investimento, de estrutura, vai via offshore, né, ou não, ou existe um outro tipo de caminho, ou não, cada caso é um caso que a gente precisa analisar. Assim, é realmente bem tailor-made o trabalho que a gente faz, porque as características da família e do patrimônio importam muito, né? Então, dando alguns exemplos, né? Se a família, a gente está falando de indivíduos que têm residência fiscal só no Brasil, ou tem residência fiscal no Brasil e em outros países, né? Onde estão essas pessoas, né? Para que governos elas devem e respondem, né? De certa forma, isso importa muito. Outra coisa que importa muito são os objetivos da família, né? Eu acho que não é diferente também com vocês, um trabalho Sim. de entendimento, de diagnóstico, né? desses objetivos, para entender aonde essa família de fato quer chegar, por que ele quer internacionalizar esse capital, se é alguma coisa mais de curto prazo, aí a gente tem que ir numa linha totalmente diferente, e aí cabe mais uma questão sobre o comportamento do brasileiro. O brasileiro tem um viés de muito curto prazo ao fazer investimentos, principalmente financeiros. Né? Para imóvel é diferente, ele tem uma Sim. cabeça diferente, mas para investimentos financeiros ele quer saber se esses investimentos são líquidos. E isso conflita um pouco com muitas formas de se investir no exterior e com o pensamento, e aqui vamos falar um pouco de novo, de Estados Unidos, que a cultura americana de longo prazo é coisa de 20, 30 anos. E aqui a gente está falando de repente, longo prazo, 5 anos. 5 anos. E olha lá, né? Às vezes é menos. Né? Então, em termos de estrutura, depende muito a escolha, mas assim, existem diferentes possibilidades. Né? A mais comum forma de mandar dinheiro para fora que a gente tem é você abrir uma conta hoje digital, global, que você abre hoje praticamente em todos os bancos aqui do Brasil. Né? Então, você tem conta no Itaú, você tem conta na XP, no BTG, você consegue abrir uma conta global. E através dessa conta você faz, né, de maneira mais regulada hoje em dia do que da época que você citou, né, porque todas as transações de câmbio hoje, elas obrigatoriamente passam por um processo de compliance da instituição financeira, que é fiscalizado pelo Banco Central fortemente, né? Então tudo isso passa pelo Banco Central. Mas você consegue hoje fazer diretamente no aplicativo o câmbio, já escolher o investimento e já fazer. Então, assim, é muito rápido. Mas você faz um Pix para conta, já faz o câmbio? Já fez o câmbio, já investe. Então, assim, coisa de 10 minutos você já fez tudo isso. Então, hoje, isso é muito facilitado, né, através da tecnologia. E isso é totalmente legal, né? E aí, eu acho que a gente começa a entrar no ponto de... mas qual que é o objetivo? É deixar um dinheiro lá para quando for viajar, ter o recurso já em dólar e tal, facilitar essa questão mais operacional da viagem com a família, etc. Ou você está começando a construir um patrimônio que você quer para tua aposentadoria, ou eventualmente você quer deixar lá para as próximas gerações da família. Então você começa a entrar nessa seara. Então, se for um patrimônio de curto prazo, eu quero mandar para viajar, então, essa conta atende muito bem. Não tem muita flexibilidade de investimento, né? E aí a gente começa a falar de regras do outro país, né? Geralmente, essas contas globais estão sujeitas à legislação dos Estados Unidos. Geralmente, esses bancos aqui trabalham com os Estados Unidos. Então, a gente tem que olhar como são as regras de tributação, principalmente, para investidor estrangeiro nos Estados Unidos. Então,
hoje nos Estados Unidos, né, até trazendo esse detalhe, o imposto mais severo que a gente tem é o imposto de sucessão, vamos dizer assim, né, em termos de alíquota, que é um imposto que para investidor estrangeiro tem um limite de isenção de até $60 mil, tá? E acima disso você entra numa tabela progressiva que vai de 18% a 40% do patrimônio, em caso de falecimento do titular. Então, é difícil você não pensar nisso quando você vai mandar uma porção do patrimônio relevante para fora. Né? Para não ficar exposto a esse tipo de questão, por exemplo. Né? E aí você tem, claro, a questão do imposto, vamos dizer, em vida, que na pessoa física você tem que fazer o recolhimento, né, periodicamente desses impostos sobre o ganho de capital que você apura. Né? Então, isso na pessoa física. E aí entra nas famosas offshores, né? Que a gente viu um crescimento muito grande e ainda vê, né, mas que ficou marcado, como você bem colocou, por ser uma coisa ilícita. Então, quer dizer, como assim, Gabriel? A ideia aqui é abrir uma empresa num paraíso fiscal, que é outra palavra que... palavra que assusta todo mundo, né? Paraíso fiscal, parece que eu tô... E detalhe assim, só fazer uma ponte aqui, a questão do paraíso fiscal foi uma denominação que, inclusive, que surgiu pelo fisco brasileiro, né? Como paraíso fiscal, e que também evoluiu, eles mudaram a denominação, não é mais paraíso fiscal, ainda existe, você ainda acaba encontrando essa nomenclatura, mas eles mudaram para países com tributação favorecida, né? Ou seja, e aí tem um conceito, tributação favorecida é aquela que tributa a renda com alíquotas menores que a alíquota brasileira, né? Então, é para tentar também aqui fazer tirar um pouco desse carimbo de que offshore é para esconder alguma coisa, né? Perfeito. Não, e eu acho que esse nome ficou bem bonito e assim, realmente tira essa ideia, né, de paraíso fiscal. Mas o que acontece nessa questão dos offshores? A ideia é justamente essa, você abrir uma empresa num país que tem, numa jurisdição que tem a tributação favorecida, então, né, e fazer com que essa empresa, quando a gente fala de investimentos financeiros especificamente, né, seja uma empresa que ela abra conta numa instituição americana, por exemplo. De tal modo que, não sendo uma pessoa física a dona da conta de investimento, a questão da sucessão vai ser determinada pela jurisdição de onde está a empresa. Né? Então, isso acaba sendo muito interessante. Ou seja, eu posso investir nos Estados Unidos, mas eu não preciso estar lá nos Estados Unidos. O estar não fisicamente é porque você falou, dá para investir daqui. Mas assim, e tem muito isso, né? Alguns países surgindo, o Uruguai, por exemplo, é um exemplo que é aqui perto. Exatamente. E tem muita coisa. Eu posso não ter minha empresa nos Estados Unidos, é isso que eu queria dizer. Assim, eu não preciso ter uma empresa nos Estados Unidos para investir nos Estados Unidos. Eu posso ter uma empresa fora ou estruturas fora que aproveitem tudo isso que você falou do mercado americano, toda essa força, essa robustez, segurança, enfim, que traz, né? Exatamente. Então, assim, offshore sempre foi muito usado nesse sentido, para que você tivesse uma proteção em relação ao imposto de herança americano. Em primeiro lugar, vamos colocar aqui, que é muito forte para o investidor estrangeiro, que eu citei. E num segundo, tinha uma segunda vantagem, que a gente já fala aqui que mudou, que era a questão de diferimento fiscal. Sim. Até final de 2023, quando as regras mudaram aqui por conta de uma reforma, né, que o governo fez, você podia mandar dinheiro para a tua offshore, para a conta de investimento dela, né? Acumular recursos lá, investir por tempo indeterminado e só pagaria imposto para o Brasil quando você tirasse o teu dinheiro da offshore e mandasse para a tua pessoa física. Não necessariamente aqui no Brasil, em qualquer lugar do mundo. Sim. Então, enquanto esse momento não ocorria, você ficava se aproveitando de um acúmulo de capital sem precisar tirar ali hoje os 15% de impostos anualmente. Então, isso para acumulação de capital em longo prazo faz uma grande diferença. 15% todo ano
é dinheiro pra caramba. Então, e aí veio final de 2023, o governo fala, gente, vamos acabar com isso daqui, offshore não tem mais diferimento. Então, assim, apure qual que foi teu ganho de capital todos os anos, me apresente aqui tuas demonstrações financeiras, contábeis. E recolha o tributo. E recolha o imposto. Então, a offshore, nesse sentido, acabou perdendo um pouco de atratividade. Porque essa era uma grande vantagem, né? Esse diferimento. E tem uma questão adicional que, quando a gente fala em sucessão, tem o State Tax, que é esse imposto de herança americano, mas tem o ITCMD. Tem o ITCMD no Brasil. E o ITCMD para offshore tinha uma discussão, né? Isso teria que, de fato, estar regulado e redigida a lei no âmbito estadual para que pudesse ser aplicada a alíquota e o imposto sobre a offshore. Teve até o caso ali do Silvio Santos, da família do Silvio Santos, que o governo de São Paulo quis cobrar, mas aí ainda não tinha regulamentação. Aí a gente vai falar o seguinte, né? Aquela história, um pouco de suco do Brasil, né? Enfim, eu fico imaginando, trabalhando na área tributária, como é difícil explicar algumas coisas para quem não é daqui do Brasil. Já é difícil explicar para quem é daqui, né? Explicar para um estrangeiro, então. Mas, assim, por que é bom que você entrou nesse assunto, só para eu dar um pitaco aqui, é uma confusão, né? Então, assim, qual que é a trilha do tempo aqui nessa história, né? Então, primeiro vem uma discussão sobre se o patrimônio fora do Brasil estaria sujeito ao ITCMD ou não, né? E aí o primeiro debate era, se o doador estiver no Brasil, se o doador estiver fora, se o herdeiro, né? Aqui estou usando o caso de doação, mas serve igual, também, né? Serve igual. Se os dois estão fora, se os dois estão no Brasil, vale e tal. O STF deu uma decisão, né? Enfim, definiu, mas mesmo assim ainda a decisão ficou capenga. No voto, né, que do ministro, que eu não me lembro quem foi agora, que fez que decidiu pela não incidência do ITCMD sobre bens no exterior, no voto ele dá ele tende a dizer que mesmo que as partes estejam no Brasil, então eu não teria, né? Bom, isso caminha, essa confusão continua. Na reforma tributária, né, na emenda constitucional, então, lembrando que a reforma tributária ela é fatiada, né? Então, assim, primeiro tem a emenda constitucional, essa emenda constitucional ela precisa ser regulamentada por uma lei complementar, que depois vai precisar ser regulamentada por leis locais, no caso do ITCMD. Então, a gente já teve aprovada uma primeira mudança, que é a emenda constitucional. Na emenda constitucional, eles corrigem esse ponto, dizendo que sim, o ITCMD ele atinge bens no exterior, independentemente se o doador é brasileiro ou reside fora, enfim, mas atinge. Ok. Primeiro ponto. Qual foi a confusão com São Paulo que você chegou no caso? São Paulo fez a sua regulamentação interna antes da aprovação da lei complementar federal. Aí o judiciário olhou para aquilo e falou, não, você precisa aguardar a lei complementar federal para depois você regular internamente isso. Ok. Qual foi a outra confusão que teve aqui? No entendimento de São Paulo, não. A Constituição prevê, eu não preciso esperar nada. Então foi esse embate que teve, por isso que esse assunto chegou no judiciário e essa confusão. Mas o ponto importante aqui sim, teremos uma mudança em breve, né? A Constituição já foi reformada nesse aspecto, a lei complementar está parada lá no Congresso, na Câmara, porque deram ênfase à reforma sobre o consumo, né? Então, IBS, CBS, enfim, a lei complementar 214 que foi que passou, o projeto de lei complementar que trata de outros tributos como ITCMD, IPVA, né? Enfim, ela está parada lá na Câmara, mas já existe esse projeto, ou seja, é questão de tempo que essas regras elas devem entrar em vigor. E então, assim, usar a estrutura... E aí a gente sempre entra num conflito aqui, do ponto de vista tributário. Antes era um mundo perfeito, ou seja, eu tinha o diferimento da tributação federal, do imposto de renda,
né, que é isso que você comentou, e tinha também a possibilidade de não pagar o ITCMD. Então era o mundo perfeito. E nem o State Tax lá fora. E nem o State Tax lá fora. Nossa, era maravilhoso. Muda a regra para o imposto de renda, já está em vigor, ou seja, eu preciso reconhecer no Brasil os lucros oferidos, né, os lucros gerados pelo offshore, mesmo que eu não tenha distribuído esses lucros, né, para a pessoa física aqui, então ela tem que inserir na declaração de imposto de renda. Então eu perco o diferimento, mas ainda tenho, por enquanto, o benefício do ITCMD. Né? Que deve mudar em breve. Em breve. E aí o que a gente vem trabalhando com vocês de uma forma muito bacana é achar uma estrutura que... E eu sempre digo assim, não existe um mundo perfeito, a gente não busca não pagar nada. Né? Isso precisa ficar muito claro para o empresário, enfim. Não é não pagar nada. Porque existe uma regra que, de fato, faz sentido. Né, que se reconheça o encargo tributário aqui no Brasil, mas é pagar de uma forma adequada. Né? Então a gente tem trabalhado, enfim, ainda com a BHG, estruturas em que eu mitigue, digamos assim, esse custo lá na frente. Né? Então a gente... depois eu quero que você encerre falando um pouquinho da Unit Link, só para contar o que é isso, né? Mas que é uma estrutura, enfim, na forma de seguro, em que o empresário aloca parte do patrimônio dele, mantém muitas vezes a gestão desse patrimônio e consegue ainda aproveitar, né, com essa estrutura do diferimento e numa eventual sucessão também a questão do ITCMD. Legal. Não, perfeito. Aí foi uma aula mesmo dos acontecimentos no judiciário brasileiro, né? Porque confusão nossa aqui, né? Realmente, assim, é extremamente complexo, né? Fico pensando na cabeça do estrangeiro que você falou, deve ser muito difícil de entender, né? Mas até antes de responder objetivamente a tua pergunta, eu acho que vale a pena trazer aqui, né? Como que seria um mundo em que uma família mandou dinheiro para fora e não se planejou em termos de estrutura ou não teve uma assessoria jurídica, né? A importância desse aconselhamento. Né? Então, assim, se você manda dinheiro para fora sem nenhuma dessas estruturas que a gente começou a falar aqui, manda na pessoa física, manda $1 milhão, por exemplo, e vem acontecer alguma coisa com você como titular, primeiro que você não teve o diferimento, né? Vamos começar daí, que é o imposto em vida, imposto de renda. Então você pagou 15% todos os anos. Segunda coisa, você veio a faltar, tem que pagar 40% de state tax, né? A depender de como, se você não planejou nada, 40% de state tax para o governo americano. Fazer o inventário nos Estados Unidos, que leva, além de custar dinheiro, leva tempo, né? E tem uma complexidade de contratar alguém que tenha a capacidade de fazer isso lá fora. Depois tem que trazer isso para o Brasil e fazer o processo no Brasil. Ou seja, você vai deixar boa parte do patrimônio para trás. Vamos falar que deve beirar os 50% do patrimônio, somando tudo, até mais, né, na realidade, que só 40% só estate tax. E você tem um tempo ali muito grande para a família receber o que sobrou. Então, assim, definitivamente você tem que ter um aconselhamento, uma assessoria jurídica. Fundamental, porque existem muitos detalhes e, como você bem colocou, regras que mudam a todo tempo. Então você tem que... É difícil acompanhar, né? Você conseguir dar... Então isso é muito importante. E aí você comentou, existem outras estruturas que vão além. De fato, né, hoje a gente trabalha com algumas estruturas diferentes. Né? Existem algumas companhias americanas que permitem que você faça um investimento no exterior, né, sobre um guarda-chuva, né, e você de uma instituição seguradora, e que você possa, através dessa estrutura, investir o teu dinheiro, né? Claro que existe todo um processo para fazer esse trabalho, tá? De fazer da forma correta, né? E você acaba se beneficiando ainda de regras que já não valem mais para o caso da offshore que a gente falou, que era, vamos dizer, a bala de prata anteriormente, né? Então, apesar de não existir bala de prata,
né, exatamente hoje, a gente sempre vai se adequando à estrutura que melhor se encaixa no contexto da família, mas que também que melhor se encaixa no contexto que a gente tem jurídico no Brasil. Né? Então, hoje, essa estrutura, que é o Unity Linked, você consegue fazer esse investimento, ter uma carteira lá fora, ter o diferimento fiscal, tá? E a família receberia esse dinheiro ali sem tributações, né, basicamente sucessórias, caso o titular venha a faltar. Então, existe essa possibilidade. É claro que tudo isso, que nem eu falei, não é alguma coisa que todo mundo deveria fazer, depende do contexto. Né? Offshore ainda tem sua utilidade, cabe dizer isso, para diversos casos. Tem gente que recebe renda fora, tem estruturas operacionais, tem uma vida no exterior, tem outros ativos que não são financeiros. Então, tem uma série de questões. Mas dá para a gente trabalhar vamos colocar aqui uma terceira via, que não é nem pessoa física, nem offshore. Dá para a gente trabalhar uma terceira via. E isso a gente tem visto no dia a dia, que tem gerado um enorme benefício para as famílias. Né? Claro que sempre, muita gente pergunta para a gente assim, tá, Gabriel, mas do mesmo jeito que mudou para offshore, daqui a pouco pode mudar aqui. Eu falo assim, isso não está sob o nosso controle. Sim, né? sim. O que a gente tem que ficar sempre atento se mudar, quais caminhos a gente vai seguir. A gente vai se adequando ao longo do tempo. Né? Então, acho que, de novo, essa é a importância da assessoria. E tem que olhar também, assim, o quanto você aproveitou enquanto estava, né, naquele formato. Tem isso também. O offshore mudou a regra, mas o quanto você diferiu de tributo, né, no período que você teve com o offshore. A gente não pode fazer uma conta assim, puxa, agora não vale mais, mas olha para trás, o quanto tempo você ficou com a tributação diferida, o quanto tempo esses 15% ficaram alocados no seu capital, gerando, né, renda em cima disso, renda financeira. Então essa conta precisa estar na mesa também. Exatamente. Gabriel, estamos aqui já quase uma hora conversando. Puta, acho que tem papo aqui para ficar uma manhã inteira falando. Com certeza. Né? Poxa, eu queria agradecer muito a tua presença aqui. Foi super legal. Acho que a gente teve um conteúdo, passou por todas as... cobrimos aqui, né, a questão de investimento, de proteção, de sucessão. Acho que deu para dar uma boa pincelada nesses temas. Acho que ficou, e assim... muito legal a recomendação final, né? Ou seja, a importância de estar bem assessorado, né? Nisso, para não fazer besteira e depois se arrepender. Exatamente. Né? Então eu queria agradecer a tua presença aqui. Imagina. E deixar o canal aberto para a gente voltar a conversar numa próxima oportunidade. Valeu, Hugo. Muito obrigado pelo convite. Assim, foi um papo muito legal, passou super rápido. Você falou uma hora aqui, eu já falei, caramba, achei que era meia hora, mas foi muito bacana. Acho que tem muita complementariedade entre a atuação tanto da Marins, Bertoldi, quanto com a BHG, né? Porque são trabalhos que se complementam no final do dia. Então, obrigado mesmo pelo convite e espero que tenha agregado aí a todo mundo. Legal. Pessoal, obrigado e até uma próxima.